Hoje é sábado, dia do Senhor. Lembra-te do dia de sábado. Deus nos deu esse mandamento para descansarmos nele, para estarmos em família. Adore ao Senhor em família. E acompanhe a leitura do livro Lar Adventista. Vamos terminar hoje o capítulo 63. Instrução às crianças sobre como ganhar e usar dinheiro. Acompanhe a leitura. Vamos falar 3 pontos importantes. Primeiro, ensinar as crianças a darem dízimo e ofertas. O segundo, um erro cometido por alguns pais ricos. Vamos lembrar aqui de um provérbio oriental que já mencionamos há alguns dias atrás, ainda desta semana, porque hoje é o último dia da semana. E vamos terminar a leitura mencionando o melhor legado dos pais aos filhos. Vamos ler? O Senhor não somente requer o dízimo como seu, mas diz-nos como deve ele ser reservado para si, para Deus. Diz ele: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, verso 9. Primícias, as primeiras coisas. O que vem primeiro é Deus. Deus em primeiro lugar. Se ele não for o primeiro, canta o Arautos do Rei, essa música linda, não será mais nada, não passa de uma ilusão. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e na vida de sua família. Isto não nos ensina que devemos gastar conosco mesmo os nossos haveres e levar o restante ao Senhor. Muito embora este seja um dízimo honesto. Se a parte do Senhor for devolvida a ele, os 10%, isso é dízimo das nossas rendas, é honesto, é correto, mas estaremos deixando Deus em último lugar. Lembre-se, Deus em primeiro. Primeiro Deus. Se ele não for o primeiro, já não é mais nada. Mas se ele for o primeiro, aí você vai sorrir, você vai cantar. É assim que diz a letra do hino cantado pelo Arautos do Rei. Seja a porção do Senhor separada primeiro. As indicações dadas pelo Espírito Santo por intermédio do apóstolo Paulo aqui em Coríntios, que nós vamos ler logo mais, porque a autora menciona isso, que ele fala sobre ofertas, apresenta um princípio que se aplica também ao dízimo. Princípios são eternos. Hábitos podem ser modificados, ainda mais se não estão no caminho certo. Diz Paulo em 1 Coríntios 16, verso 2. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Pais e filhos estão incluídos aqui, a separarem no primeiro dia da semana aquilo que é para o Senhor, para a obra missionária, para os planos de Deus serem concretizados na vida das pessoas. Eu convido você a ler com a sua família 1 Coríntios capítulo 16, não apenas o verso 2, que a autora do livro Lar Adventista menciona aqui, mas os versos 1 a 4. Leia 1 Coríntios 16, de 1 a 4. Continuando a leitura, um erro cometido por alguns pais ricos. Lembra-nos um provérbio oriental que eu mencionei alguns dias atrás e vou mencionar neste sábado novamente. As circunstâncias em que uma criança é posta terá não raro mais efetiva influência sobre ela do que mesmo o exemplo dos pais. A vida da criança, o que ela vive, tem mais influência do que o exemplo dos pais. Portanto, nós precisamos ensinar por preceito e exemplo, mas elas também devem praticar o que aprendem. Continuando aqui a leitura. Há homens ricos que esperam, e eu diria que todos nós esperamos isso, sejam os seus filhos o que eles foram na juventude, e culpam a depravação do século se não o forem. De fato, estamos vivendo num século
em que a depravação humana é terrível. A degradação humana está cada vez maior. Se afastam de Deus e se tornam como animais, eu poderia até dizer isso. Mas veja, isso não é desculpa. A autora menciona assim: mas eles, os pais, não têm o direito de esperar isto de seus filhos, a menos que os coloquem em circunstâncias similares àquelas em que eles mesmos viveram. Percebeu aqui o que é necessário? Nossos filhos precisam passar por determinados fatos, provas, vivências, para adquirirem o conhecimento e o tato que nós temos com as coisas. As circunstâncias da vida do pai fizeram-no o que ele é. Em sua juventude, foi ele pressionado pela pobreza e teve de trabalhar com diligência e perseverança. O seu caráter foi modelado na rude escola da pobreza. Foi forçado a ser modesto em suas necessidades, ativo em seu trabalho, simples em seus gostos. Teve de pôr as suas faculdades em operação a fim de obter alimento e roupas. Teve de praticar economia. Lembra do provérbio oriental que eu mencionei esses dias? Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Os pais trabalham para pôr os filhos em posição de prosperidade. E em vez de pô-los onde deviam começar por si mesmos. Este é um erro comum. Nós facilitamos para os nossos filhos. Eu não digo que a gente deve castigá-los, não é isso. Mas eles devem ser colocados em circunstâncias que aprendam a valorizar o dinheiro, a valorizar o alimento, a valorizar as roupas. Não podem ganhar tudo. Tivessem os filhos hoje de aprender da escola em que seus pais aprenderam da vida, e se tornariam tão úteis quanto eles, quanto os pais. Os pais têm alterado as circunstâncias para seus filhos. Por isso que tempos difíceis geram homens fortes. Tempos fáceis geram homens fracos. A pobreza dos pais foi a mestra deles. Foi quem ensinou a eles. A abundância de meios, por outro lado, circunda um filho. Todos os seus desejos são satisfeitos. O caráter de seu pai foi moldado sob a severa disciplina da simplicidade. Cada vantagem, por mínima que fosse, era apreciada. Os hábitos e caráter de seus filhos serão formados não pelas circunstâncias que uma vez lá no passado existiram, não, mas pela situação presente. O que eles vivem hoje, como eles vivem hoje, conforto e condescendência. Por isso que a autora mencionou aqui que é um erro cometido por pais ricos. Quando o luxo existe por todos os lados, como lhes pode ele ser negado? Os filhos precisam aprender a dar valor para as coisas simples da vida. E o melhor legado dos pais aos filhos, eu termino o capítulo 63 com essa instrução. O melhor legado que os pais podem deixar aos filhos é o conhecimento do trabalho útil e o exemplo de uma vida caracterizada pela desinteressada beneficência. Ajudar o próximo, servir, estar disposto a andar a segunda milha, porque a primeira você é obrigado, você é forçado, mas a segunda você vai com gratidão no coração. Por uma vida assim,
mostram eles o verdadeiro valor do dinheiro, que só deve ser apreciado pelo bem que pode realizar no suprir as próprias necessidades e a dos outros, e no promover o avançamento da causa de Deus. Lembre-se, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não esqueça que Deus deixou o seu trono como Rei do Universo para se tornar um ser humano, homem como eu, como você, pai, e talvez como seu filho, se humilhou para nos elevar ao céu. Aceite Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida e imite a Cristo. Façamos isso pela nossa família. Convido você a cantar, além de ler 1 Coríntios 16, versos 1 até o 4. Cante com a sua família, tudo entregarei. Número 302 do Novo Inário Adventista. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo teu sacrifício por nós. Obrigado por nos ensinar lições de humildade, deixando o trono do universo para habitar neste mundo como um ser humano, filho de um simples carpinteiro, alguém que viveu uma vida simples, honesta, humilde, mas cheia de bondade e de amor, auxiliando outras pessoas. Que possamos aprender com Cristo, Senhor, entregando-nos inteiramente a Ti, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, lembrando que é primeiro Deus, Tua pessoa em nossa vida. Que ao recebermos os nossos salários, possamos separar aquilo que a Ti pertence, para então gastarmos os demais, sempre economizando para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gostou da leitura? Estamos chegando no capítulo 64 e ele é interessante. Acompanhe, se inscreva no canal, compartilhe e sejamos a força da nação.